Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal aí. Pessoal chegando. Vamos dar aqueles 5 minutinhos. E aí a gente já inicia, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bora. Mais 2 minutinhos e a gente inicia. Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite. Bora. Vamos esperar 1 minutinho. Quando bater 35 a gente inicia. Vamos ser pontuais. A Agatha já tá por aí. Agatha, se já estiver por aí, quiser mandar solicitação, fica à vontade. Olá. Hello. A minha ficou muito perto, não sei por que tá assim. Não consegue deixar um pouco longe? Não, consigo até, mas não sei por que a câmera mudou. Ela tava distante. Aí. Tem 2 agora, eu acho que deve ser isso.
Oi? É porque agora tem duas juntas, aí fica mais perto mesmo. Fica mais perto, né? Mas assim Sim, tá bom, né? Dá pra ouvir legal? sim. Meu áudio tá bom? Tá. Uhum. Pode ser que de fundo às vezes tenha um barulhinho ou outro, porque eu tô aqui na academia hoje, então vai ser normal, tá? É, Então já tô avisando. Se escutarem música, alguém gritando, é academia. tá na academia. São meus vizinhos. Beleza. Ó, vou começar falando o tema então da nossa live. Aí eu me apresento e aí na sequência você se apresenta e a gente inicia, tá bom? Tá, beleza. O tema da nossa live são hábitos saudáveis na infância e a influência na vida adulta. Para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou a professora Manuela, sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado, pós-graduada em Atividade Física Adaptada e Saúde e fundadora do projeto Sport Terapia Kids, que vamos falar aí ao decorrer da live. Acho que o resumão é isso. E aí o pessoal conhece mais eu, né? Então eu vou deixar você aí com mais tempo para falar seu currículo. Boa noite, pessoal. Tô vendo que eu já conheço alguns dos que estão aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Agatha, sou professora de Educação Física também. Tá Eu sou dando um pouco, especialista em Fisiologia... Oi? um pouco. Ai, Melhorou? sério? Agora parou. Melhorou? Acho que é a posição aqui. Eu sou professora de Educação Física, né? Sou especialista em Fisiologia do Exercício e Aprendizagem Motora e tenho mestrado também em Ciências da Saúde, tá? E hoje minha principal área de atuação na Educação Física é sempre associada à saúde mesmo, tá? Com adulto, com criança em geral, mas sempre voltada para a área da saúde. Show. Bom, é isso. Para quem não conhece a Agatha, agora já conhece. Quer falar mais alguma coisa? De mim, não. Agora vamos para o que interessa, né? É bom fazer propaganda quando. É. Bom, então é isso. Agora a gente vai iniciar de vez aí o assunto, né? A importância do nosso assunto. Quem tiver dúvidas e quiser mandar, fique à vontade, tá? Pode mandar que a gente vai ler e a gente responde. Se a gente não responder de imediato, no final da live a gente dá um tempinho para responder as perguntas. E é isso. Bora lá. Agatha, quer começar falando? Deixo com você. Bora. Beleza, pode deixar. Então, pessoal, é um assunto bem interessante, bem pertinente, esse que a Manu trouxe aqui para a live. A gente tem visto que a sociedade ela está mudando, ela está se ajustando, né, ao tudo que vai acontecendo no mundo. Isso reflete diretamente na nossa saúde, no nosso comportamento, nos nossos hábitos e etc. E aí, se a gente relacionar isso com a infância também. Então, é bem comum a gente comparar a infância que nós tivemos com a dos nossos pais ou avós, ou dos nossos filhos e sobrinhos. Então, essas características elas vão sendo moldadas ao longo do passar dos anos, né, da sociedade. Mas isso sempre vai ter implicação direta lá na saúde, né? Mesmo na vida adulta, na vida adulta tardia, quando chegar a ser idoso, isso vai refletir na condição física de cada pessoa, né? Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais problemas associados à falta de movimentação corporal. Então a gente vê crianças sedentárias, adultos, né, também Sim. de carboidratos, de calorias, né, em excesso. Isso acaba refletindo na saúde desde a infância até a idade adulta daquela pessoa, né? Manu, quer falar alguma coisa? Quer Tá cortar? cortando bem de se é a minha internet ou se é o seu. Se alguém tiver aí e puder dar um feedback. Mas deu para entender o que você falou. Continuando o assunto. Exatamente o que você falou, né? Tudo interfere na nossa saúde e na nossa vida. Eu acho que a gente não tem escapatória,
né? Achar que não tem a ver. As coisas mudam, nossa vida muda o tempo inteiro. E tudo está interligado, né? O ambiente está interligado, o exemplo está interligado, a alimentação está interligado, a qualidade do sono está interligado, os celulares, os eletrônicos estão né? Então, assim, tudo são fatores que trazem diferença ou que trazem alguma, como que eu posso dizer? Alguma Alguma interferência. influência. Sim, influência, interferência na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. E isso é importante falar, porque acredito que ainda muitas pessoas não têm noção disso, né? Elas acham que as coisas mudam o tempo inteiro e nossa vida tá ali parada do jeito que tem que ser. E não é assim que funciona. A gente precisa se adaptar o tempo todo, né? E uma coisa interessante que, normalmente, com os meus alunos eu costumo explicar, né, discutir o assunto, é a influência do avanço tecnológico na vida de todo mundo, né? Então, é comum que os adultos falem, aquela criança está muito no celular, só fica no videogame e tal. É claro que é ruim uma criança não sair do celular, não sair do videogame, não fazer uma outra atividade. Mas a gente também tem que pensar que isso hoje faz parte da nossa sociedade. Então, uma criança, ela também tem que aprender a usar um celular. Senão, ela vai ser uma pessoa alienada, né? Então, ela tem que ter esse acesso a tecnologias, etc. Ela só não pode ficar totalmente presa a isso. E esse avanço tecnológico, ele contribui muito para a maior ocupação nossa. Então, a gente fica muito tempo em celular, em redes sociais, até pode ser por um motivo bom ou não, né? Pode ser talvez só um passatempo, pode ser o trabalho, pode ser um vício no celular, mas isso também está associado a outras coisas. Então, quando a gente relaciona com criança, a gente pensa, poxa, aquela criança está só no celular, por que ela não vai brincar? Mas as pessoas não pensam que talvez aquela criança não esteja brincando, correndo, pulando, porque ela não tem esse lugar para brincar, para correr, para pular. Porque hoje em dia a gente vive em espaços menores, apartamentos pequenos, a gente não vê criança na rua, como via antigamente. Como eu e a Manu, quando nós éramos crianças, a gente vivia na rua brincando, vivia lá embaixo do prédio. Então, hoje em dia, a gente não deixa nossos sobrinhos descer sozinhos lá no prédio. Por questões de segurança pública, violência, trânsito. Então, tudo foi moldando, né? E aí a gente pensa em diminuições de espaços para a criança brincar. A criança fica dentro do apartamento. E talvez antigamente os pais daquela criança, ou os avós, brincavam assim na rua, de pega-pega, mãe da rua, empinava pipa. Então, era outros tipos de atividades, de brincadeiras que as crianças tinham disponíveis, né, para elas. Sim. É válido falar também que, na verdade, eu acho que não é só na infância, né? Eu vejo muitas frases e que realmente falam a verdade, que fala sobre comparações, né? Sobre valores, sobre tempo, enfim. E aí tem uma comparação que ele fala assim, 1 hora no celular é pouco, mas 1 hora fazendo exercício é muito, né? E infelizmente vive nessa realidade. Você pega o seu celular, você não vê o tempo passar, porque você não está fazendo nenhum tipo de esforço. Então, não é algo que demora. Você vê uma coisa que todo mundo tem um certo vício. Pode ser para trabalho, pode ser para redes sociais, enfim. E você pega o celular, vou dar uma olhadinha antes de dormir. Isso acontece com todo mundo. Fala, peraí que eu vou ver minhas redes sociais. Aí até perde sono, né? Então, eu vou ver minhas redes sociais rapidinho, porque eu preciso dormir. Quando eu olho, já se passou 1 hora, até mais às vezes. Eu falo, misericórdia, era só para eu ver as redes sociais, mas tem algo que, né, a distração. Então, por exemplo, eu só fui ver minhas mensagens, mas ali na mensagem, sem querer abrir o Instagram, comecei a ver vídeo, aí vou passando e vou vendo. E via se esquece que tá lá. Percebe, exato. Agora, se é uma atividade física, a gente precisa fazer um certo esforço, né? Depende do nosso esforço. Então, assim, é algo que cansa, que demora para passar. Tem aquele ditado que 1 minuto na prancha é muito, né? E é verdade, porque você está fazendo esforço, parece que o tempo não passa nunca. Fala, misericórdia, eu fiz tudo, se passou 5 minutos, socorro.
né? Exatamente. Então, não é só das crianças. Eu acho que a sociedade inteira sofre isso. E isso, o que as crianças fazem é reflexo do que nós adultos estamos fazendo, né? Então, é exemplo. Então, a criança faz o que todo mundo faz. Também não tem como a gente proibir, questionar, apontar o dedo, ficar criticando a criança, porque ela está fazendo o que a sociedade faz hoje em dia, né? Mas o quanto a gente conseguir modificar isso, né? Para a criança criar hábitos saudáveis desde essa época, desde o início da vida, melhor vai ser para ela lá para frente, tá? Então, uma criança que, por exemplo, vive num lar em que o pai e a mãe têm bons hábitos alimentares, hábitos de atividade física, até bons hábitos, por exemplo, de acesso à tecnologia, controle de tempo em redes sociais, com certeza mais para frente ela também vai manter isso, né? Isso vai perdurar. Sim. Só que, infelizmente, o oposto também é verdadeiro. Então, uma criança que vive num lar em que tem pizza, McDonald's e Coca-Cola todo dia, ela vai engordar, ela vai tender a gastar menos energia em todas as atividades, não só exercício físico, né? Mas gastar menos energia no dia a dia. Então, se ela estiver aqui num lugar que fica 4 quadras da casa dela, ela não vai a pé, ela vai pegar o carro ou a moto, sei lá. Então, até isso vai influenciando o hábito daquela pessoa. E isso também vai ser perdurado até a vida adulta daquela criança, né? Que viveu num lar, assim, com hábitos não adequados, né? Sim. Muita gente hoje em dia vive de fast food, né? Então, foi o que você falou, o lar, os pais são a referência daquela criança. Então, se o pai come, a criança automaticamente vai estar comendo a mesma coisa, porque a criança não vai ver um pai comendo McDonald's e vai pedir para comer salada, né? A não ser que seja. A não ser que... É difícil. Mas assim, é complicado, porque se a gente parar para juntar tudo, né? Porque assim, nunca acontece uma coisa só de uma vez. A família come fast food o tempo inteiro. Além disso, a família só tem gente adulta. Então a criança vai para o celular, ela vai para o videogame, enfim, quando ela não estiver na escola. Então, assim, não vai gastar, igual você falou, porque vai estar sentado em frente ao computador, deitada com a tela, né, mexendo. A única coisa que vai gastar os dedos e olhe lá. Então, se juntar tudo, é pior ainda, né? Porque aí vem alimentação, né? Má alimentação. Sem prática de exercício físico, aquela criança vai ficar... E assim, além disso, ainda tem o vício das redes sociais, né? Então, são 3 aspectos que precisam ser literalmente estudados, porque eu conheço muitas crianças com esses 3 aspectos juntos. A criança, ela é intolerante, não só ao exercício físico, mas a paciência dela também. Então, por exemplo, você fala não para aquela criança, já era uma vez. Já ela não aceita, não. Não aceita, ela dá chilique, enfim. Então, são coisas que precisam realmente ser exemplos dentro de casa, mas com bons, né? Bons hábitos. Independente. Quer comer besteira? Tá, deixa o final de semana para comer besteira. Não precisa comer besteira a semana inteira. Você quer comer besteira no videogame? Então vamos, beleza. Você tem X horas por semana para jogar o videogame, mas você também tem X horas na semana para fazer qualquer tipo de atividade física, né? E uma coisa que eu gosto de frisar também é que a criança precisa escolher o que ela gosta. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta o pai. Ai, meu filho vai ser jogador. Se seu filho não quiser jogar futebol, meu filho, aceita. Que é o que mais tem, né? É pai querendo que o filho seja jogador. Porque futebol dá dinheiro. Mas dá dinheiro para quem realmente sabe jogar bola, né? E tem isso. Tem criança que não leva jeito para jogar futebol. E tá tudo bem. Ela pode ser muito boa em outra coisa. E quem sabe também não ganhar dinheiro com outra coisa. Ela pode ser um atleta... Exatamente. Ganhar dinheiro com isso, entendeu? Só que assim, se a criança, se ela já é intolerante à atividade, tem criança que eu falo, gente, criança, eu vejo criança que não gosta de fazer atividade, que não gosta de correr, eu falo, isso não é criança, porque não tem como. Mas aí que tá, Manu, uma criança que não gosta de brincar, de fazer algo assim, é porque ela nunca teve isso como uma prática prazerosa.
Ela nunca teve uma pessoa para acompanhar ela, para brincar, para dar atenção. Porque também é complicado para uma criança de 5, 6 anos, que o pai e a mãe nunca brincou na rua, nunca foi jogar bola, nunca levou na praia para nadar, para fazer uma atividade física, pegar, ser matriculado em algum esporte, alguma modalidade e ter que gostar. Ela vai falar, não, isso não é prazeroso para mim, né? Então, isso também influencia. Sim, por isso que a gente precisa frisar a escolha da própria criança. Porque se ela escolheu, é algo que ela simpatizou, é algo que ela gostou. Então, precisa deixar, independente da atividade seja. Ai, meu filho é agressivo, quer fazer luta. Deixa ele fazer luta. Quem disse que fazer luta deixa mais agressivo? Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Ensina que lutar só na hora da aula, que lutar não é para sair batendo em todo mundo lá fora, ensina disciplina e já entra, né, diversos aspectos que o esporte pode proporcionar para essa criança. Então, eu friso, falo para todo mundo que me pergunta qual tipo de atividade é adequada para o meu filho. Eu falo a atividade que ele quiser fazer. Se ele quiser. Né? Uma coisa que eu lembrei agora até sobre isso que você está falando é sobre sobre como é bom ter um leque de experiências para a criança, né? Sim. Então, é muito comum que adultos pensem assim, principalmente com futebol, né? Que tem aquele lance que a gente acabou de falar aí, que o pai quer que o filho seja jogador. Mas os pais pensam que para uma criança ser boa em alguma modalidade, ela tem que treinar aquela modalidade desde cedo. E aí, se a gente for ver os estudos, os artigos sobre aprendizagem motora, os atletas que mais obtiveram sucesso em diversas modalidades diferentes, eles praticavam várias coisas na infância. Então, se seu filho pega e fala, ai mãe, eu quero fazer futebol, legal, matricula ele no futebol. Daqui 6 meses ele fala, ai, enchi o saco, não quero mais, quero ir fazer natação. Troca, coloca ele na natação, coloca na capoeira, coloca na ginástica. Cria um leque de experiências para o seu filho, que ele vai ter exigências motoras diferentes. Sim, então, ele vai ser até mais apto quando chegar na adolescência, por exemplo, e talvez escolher um esporte para seguir, talvez até para ser atleta, né? Então, ele vai ter uma aptidão motora muito boa também. Isso é bem importante. Sim, porque aí ele tem oportunidades, né? Eles têm experimentos motores diferentes, diversas oportunidades, diversos estímulos motores. Então, foi o que você falou, fazer tudo, às vezes, dá mais resultado do que fazer uma coisa só, né? E, às vezes, se colocar só em uma modalidade, não vai descobrir um talento dele em alguma outra modalidade que ele nunca pratique, né? Então, tem que testar, assim. A criança tem que passar por várias experiências diferentes. Sim. Experiências motoras, né? Sim, e fora que, assim, se a criança faz, por exemplo, uma atividade só, ou ela pode acabar se frustrando, às vezes por realmente não gostar, ou às vezes ser cansativo, porque às vezes a modalidade fecha, né? E fica só aquilo. Então, aquela modalidade só tem aquilo para te oferecer. Não tem um leque melhor do que você fazer várias atividades. Por exemplo, se ele fizer só o futebol, ele vai treinar o físico, vai ter diversos incentivos motores, vai ter diversos treinos, diversas atividades, diversos exercícios, mas chega um momento que fecha, aquilo é o futebol, né? Agora, se um atleta, por exemplo, fizer um futebol e um cross, vamos usar um cross, que a gente trabalha com cross, o cross, ele trabalha a aptidão física como um todo, ele trabalha a força, ele trabalha a resistência, ele trabalha a potência, então é uma coisa que agrega a outra, você vai ganhar dos dois lados, você não vai ganhar de um lado só, né? E fora que, assim, muita gente, vejo, por criança ser atleta, na verdade, os pais, né, querem que o filho seja atleta e acaba sobrecarregando a criança. E a criança, às vezes, deixa de ser criança para cumprir com as obrigações dela no esporte. Claro, tem que ter. Mas, assim, não precisa ser muito forte, entendeu? Não precisa ser a mesma cobrança de que um atleta de elite lá em cima. E eu vejo que tem muita cobrança no esporte infantil, no esporte mirim, igualando ao esporte de alto rendimento. E principalmente por parte dos pais. É muito comum que o pai e a mãe fiquem cobrando esse desempenho do filho. E nem toda criança nasceu para ser atleta. Nem todo mundo gosta de competir, de ter esse desempenho físico de alto rendimento e tal, e tá tudo bem.
O que é importante é fazer essa manutenção da atividade física na vida da criança. Sim. Então, uma criança ela precisa praticar exercício, seja 10 modalidades diferentes que ela vai passar pela infância até a adolescência, não tem problema. Sim. O que é importante é que ela não fique sem fazer nada. Que é isso vai se tornando cada vez mais difícil ela sair da inércia, né? De ficar parado só atrás do celular ou do computador. Que aí pensa que quanto menos tempo, perdão, a criança se dedicar a alguma atividade diferente, maior vai ser o tempo que ela vai se dedicar àquela atividade no sedentarismo, como, por exemplo, mexer em computador, televisão, celular, né? Que é o que a gente chama de tempo de tela. Sim. Porque ninguém fica parado, né? Sem fazer nada acordado. Normalmente a gente está mexendo em alguma coisa. Então, se você diminui muito um, vai aumentar muito o outro. Isso precisa ter um equilíbrio, né? Para ser mais adequado. Sim. E uma coisa... Pode falar, perdão. Não, pode falar. Uma coisa bem importante também, que você falou agora há pouco, sobre alimentação, hábitos da família, né? E você comentou sobre fast food, né? E um dos grandes problemas, na minha visão dos fast foods, é que eles são muito gostosos. Eu adoro, eu particularmente sou louca por um McDonald's, eu gosto bastante. Sim. Mas ele oferece, além do sabor, ele oferece coisas muito vantajosas para a população. Então, a oferta prática. Então, você está na correria, está na rua, você precisa comer alguma coisa. Ah, o que você vai comer? Ah, vou passar no McDonald's. Você entra lá, em 5 minutos você está com um lanche na mão. Você come rapidinho, é prático, é fácil. Facilita a vida de todo mundo. Outra coisa, é atrativo para as crianças. Pensa aí, todo mundo que está assistindo, quando vocês eram criança, por que vocês queriam comer no McDonald's? Provavelmente por causa daquele brinquedinho, aquela surpresa. Então, é um evento diferente, aquele restaurante bonito, colorido, para a criança entrar. E isso está associado com alta ingestão de carboidratos, né? E se a gente parar para pensar, embora a gente esteja com uma inflação muito alta aí por crise econômica, é barato. Você vai no McDonald's hoje, você paga R$10 no lanche. E só no lanche, né? Não o combo todo. E às vezes só um lanche já é suficiente para matar sua fome, diferente do que comprar um PF em algum lugar que é 15, R$20. 15 ainda tá barato, né? Um PF. Então é uma oferta muito facilitadora da vida das pessoas. Só que influencia diretamente na condição da saúde física mesmo. E aí é um problema. E a gente associa isso também, não só a atração da criança, né? Como eu acabei de falar, mas também a dos pais. Então, hoje em dia é comum que a mãe e o pai trabalhem. Foi mais um dos fatores que mudou, né, na sociedade do século passado para cá. Então, antigamente, a gente tinha aquela função da mãe, do lar, né, dona de casa, que fazia comida para o filho, que fazia aquela refeição mais adequada e ficava tomando conta da casa. Hoje em dia, a mãe também trabalha. A mãe também está na correria, junto com o pai. Então, acaba que, às vezes, não é só o McDonald's, o fast food na rua, mas é aquela lasanha congelada, é aquele nuggets que compra, que facilita a vida dentro de casa também. Então, isso está totalmente associado com o hábito da criança. A alimentação e a praticidade do dia a dia, né? Então, deixar de gastar energia e ingerir cada vez mais energia. Isso é um problema. Sim, porque aí não tem a nossa balança de gastar a energia, né? Só consome, e é por isso que hoje em dia o índice de obesidade infantil está muito alto, né? Muito alto. E as pessoas... E aí, quando você olha para a criança, automaticamente você vai olhar para a mãe e você vai ver que são semelhantes, né? E foi isso que você falou. Antigamente se tinha pai e mãe que fazia, ou dona de casa que fazia alimentação, então tinha bastante vegetal. E hoje em dia é uma coisa que, se você parar para pensar, é equivalente a valores. Tá mais ou menos a mesma coisa do que um McDonald's, né? Vamos usar assim. Uhum. E aí entra o que você ser prático, porque se a gente parar para pensar, eu vou pagar a mesma coisa numa coisa que eu vou ter o trabalho ainda de fazer,
né? Que eu ainda vou precisar cozinhar, lavar, depois tem que lavar a louça. Ou eu vou comprar uma coisa que tem o mesmo valor, que é só eu colocar para dentro e jogar o que veio, o papel fora. É bem mais prático. E fora isso, você falou dos R$10 só o sanduíche, mas aí entra também a parte do combo, que é uma jogada de marketing, que as pessoas, pelo olho, compram, que é o famoso combo do McDonald's, né? Tem o combo família hoje em dia, tem o lanche feliz mesmo, que vem o coisa, vem o... Agora mudou, acho que não tem mais refrigerante, não sei, que agora virou suco. Não sei se ainda tá isso. Aí a batata que já era maior, diminuída, né? E colocou o Danone. Deu uma diminuída, mas ao mesmo tempo não mudou nada, né? Aquele negócio, para pagar 10 nisso, eu pago 15 nisso, e vem mais coisa. Consequentemente, mais fast food, né? Mais comida com alta quantidade de energia, muita caloria e pouca quantidade nutricional, né? Esse que é o problema. E aí pensa, foi legal você ter falado isso dos R$10, né, do lanche, que a maioria das pessoas relaciona o valor da comida com o valor financeiro. E sim, tem valor o custo, né, daquela comida. Mas tem mais alguns valores embutidos aí. Tem um valor calórico, nutricional, que tem total relação com a saúde, o valor financeiro do custo para o nosso bolso e também o valor cultural. Então, tem alimentos que sim, fazem nós nos lembrarmos de alguma pessoa, nossa avó, minha bisavó que fazia determinada comida. Então, isso é importante a gente ter isso também associado na nossa alimentação, mas isso não pode virar um hábito, né? Então, a gente tem que pensar no valor nutricional, no valor financeiro mesmo, o custo, e o valor cultural daquele alimento e o que ele representa para aquela criança. Porque o que ela fizer na infância, ela vai provavelmente levar para a fase adulta. E aí, sobre a obesidade infantil, que tem relação, lógico, né, com alimentação, exercício, eu fui buscar uma informação hoje para trazer aqui para a live, e eu peguei o número certinho. Em torno de 83% das crianças obesas, elas continuam sendo obesas durante a fase adulta, tá? E em torno de 16 ou 18%, agora eu não me recordo, das crianças não obesas se tornam obesas na fase adulta. Ou seja, uma criança magrinha, a chance dela se tornar obesa quando estiver adulta, ela é bem pequena. Existe, mas ela é bem pequena. Mas a criança que já é obesa, ela provavelmente vai continuar assim durante a fase adulta, tá? Que é algo muito mais difícil de reverter, porque provavelmente vai estar associado com hábitos de saúde, hábitos de vida mesmo. Sim. Certo? Sim. Uma coisa que também é importante falar, não só da obesidade, né? Mas em questão realmente de saúde, doenças que as pessoas podem ter por conta do sobrepeso mesmo, né? Que a obesidade traz pra gente não é só estética, não é só tamanho, não é só peso. N, né? Diabetes, enfim. E é importante a gente falar sobre para poder conscientizar as pessoas, porque ainda tem gente que não entende o propósito real da atividade física, né? Eu vejo muitos pais que acham que a atividade física é só para poder fazer uma hora extra na escola enquanto o pai está trabalhando, faz uma atividade extra. Eu só posso buscar tal horário. E não tem um propósito, não tem um porquê, né? E sai colocando mesmo. Então, acho importante a gente falar sobre as coisas que a obesidade traz e também a gente falar da atividade física, mas não só como uma parte motora. Principalmente depois da pandemia, eu já falei em outras lives, mas eu falo e repito, porque eu acho muito importante, são os aspectos sociais, né? Os aspectos cognitivos, psicomotricidade, que eu falo muito, muita gente também fala sobre a psicomotricidade, que não é só em forma de terapia, a psicomotricidade, ela é desde a infância e ela pode ser trabalhada até a terceira idade, né? É importante, inclusive, ter a psicomotricidade, como o nome já diz. A gente trabalha os aspectos psicológicos, né, que são emocionais, os aspectos cognitivos e os motores. Mas dentro disso também tem o social,
porque eu acho mais importante ainda a gente falar sobre isso depois da pandemia, que também entra a parte do eletrônico, uma coisa interligando a outra, é que na pandemia as crianças ficaram em casa, isso foi fato, todo mundo ficou em casa, né? Só que, mesmo estando em aula, as crianças estavam na tela, porque passou a ser online. Então, ela passava meio turno, vamos ver, meio período, só em aula online na frente do computador. Nisso, estava ali Sem sentada. quase nenhuma troca social, realmente, né? Embora todo mundo soubesse que os amiguinhos estivessem do outro lado da tela, mas não Não tinha pode, aquele contato, aquele convívio, né? não tinha troca, né? Só tinha troca de quando a professora É, pergunta a resposta e o aluno tem que falar, né? Então, além disso, também entra que a criança estava na tela comendo, porque ela está ali sentada sem fazer nada, prestando atenção, e tentou uma bolachinha ou outra, um refri ou outro, uma besteira ou outra, e vai beliscando mesmo, porque é uma coisa nossa já, estar na tela, estou vendo um filme. Quando você vai no cinema, você vai ver o filme sem nada? Não, com certeza você para ali na lojinha, compra uma pipoca, compra um doce, compra um refri para acompanhar, que é uma coisa eu que a ia gente falar já isso. leva Ninguém nunca desde. compra uma maçã, né? Ninguém nunca compra uma maçã para ver o filme no cinema. Compra pipoca, compra o McDonald's, compra o doce. É Então, sempre além da alguma coisa parte assim. social, da alimentação, sim. É, E a parte social, como você falou, não tem troca. Então, assim, a professora perguntava, você só falava quando você tinha que responder a pergunta para a professora ver que você estava ali prestando atenção na aula, né? é. E em prédio também ficou proibido andar em quadra, na piscina do prédio. Quem tem já essa oportunidade assim, maior, né, de estar no social dentro do prédio, né? Quem não tem academias, clube, praça, estava tudo proibido. Então as crianças ficavam em casa fazendo aula. Quando não estava fazendo aula, provavelmente estava mexendo no celular, Isso. né? E eu vejo assim, agora está tudo liberado. E eu vejo muita criança, que eu escuto da mãe falando que ele depois da pandemia virou bicho do mato, né? Ó, aqui é sem fast food, sem refri. É isso aí. Pedrão vai crescer. É, Tem que ser assim. Então, ficava, né, dentro de casa e com o celular, não tinha interação com outras crianças. Se tinha, tinha muito pouco, ou tinha por ter irmão dentro de casa, que também não é a mesma coisa, né? Tem a troca, mas então troca como brincar com um amigo. Então, as crianças passaram mesmo a ser tímidas, né? Ficaram tímidas, porque criou um certo receio, uma certa fobia de pessoas, porque você ficou quase 2 anos dentro de casa. Você ver outras pessoas, às vezes você não conhece a pessoa, você não sabe. Tem criança que cresceu na pandemia, então é pior ainda. Porque eu antes ia da falar isso, principalmente os mais pequenininhos, né? pandemia, não tinha contato antes da pandemia. Então, agora para ela é algo novo. Então, criança, ela tem uma certa restrição quando ela conhece uma pessoa. Tem criança, na verdade, tem criança que é 880, né? Tem a criança que já é mais dada. Eu era assim, eu chegava nas crianças, quer ser minha amiga? E acabou, não tinha frescura. Era Era comigo. mesmo. Mas tem crianças que, mesmo a outra criança, às vezes a criança quer fazer, né? Vou dar um exemplo assim na minha aula. Tem mãe que traz na aula, você vê que a criança está ali sentada louca para fazer a aula, porque ela vê que é uma coisa legal, que as crianças estão fazendo tão receio, né? Acaba não deixando. Então a criança fica travada do lado da Fica mãe com e vergonha. sim, Às vezes sim, fica com medo que não sabe se vai conseguir executar aquela tarefa, aquela atividade. Fala, será que eu sou capaz? Porque ela ação, nunca fez aquilo. Mas sim, enquanto ela não tentar, ela nunca vai ser capaz, realmente. Né? A criança, às vezes, fica com esse receio também, de errar na frente de todo mundo, de não sim, conseguir fazer. sim, sim. Aí é difícil para a criança enfrentar também, assim, uma realidade nova, de repente, e enfrentar esse receio de encarar, de tentar e de errar, né? Sim. Então, talvez até os erros dessas crianças sejam mais difíceis do que
para os outros já maiorzinhos, né? Sim, Isso é um problema para o aspecto social dessa criança. sim, Ela nunca vai muito foi. perceber que ela é capaz mesmo de Sim, fazer determinada tarefa, determinada função, sim. né? E eu tento, assim, quando as crianças vêm na aula, ou mãe me procura, bastante mãe fala, ai, meu filho é tímido. A própria Carla que está aqui, se ela tiver ainda, quiser falar, quando ela me chamou, ela também explicou que o Pedro, hoje em dia, ele é meu aluno no Cross, tá? Ele tinha esse receio, ele era muito tímido, não queria fazer, chegou a fazer futebol, né? Mas também não gostou, talvez por ter muita criança junto, e o futebol é aquela coisa que tem o objetivo de fazer o gol. Então, se a criança já não faz o gol, ela já fica frustrada. Se ela não consegue pegar a bola ali no meio de 11, que seja, né? O futebol de campo são 11. Então, por exemplo, são 11 na turma, ela não consegue pegar a bola entre os 11, então ela já vai gerando frustrações, né? E às vezes tem modalidade Exato. criança que não simpatiza. Então, por exemplo, um futebol, vamos supor que o foco é competição. Ali ninguém tá para brincar. Então, tem criança que às vezes dá, por exemplo, uma brincadeirinha já toma bronca, porque ali o foco não é brincadeira. O foco é jogar bola, é fazer gol. E tem criança que não gosta disso. A Então, criança só quer fazer uma atividade física, sim. como muitos adultos também, né? Que não querem competir, não querem ter um desempenho super elevado. Isso Ó, acontece mesmo. Agatha Gatinha. Oi? A Elodie, Ellen, linda! ó, ela respondeu, sim, ele tinha ido 2 escolinhas de futebol e não quis mais, mas o cross conquistou ele. E, e fez questão de acordar cedo para ir pro cross, é isso mesmo. E quando ela me chamou, eu até conversei com ela e não só com ela, todas as mães que chegam e falam isso para mim, eu tento conversar, eu falo, ó, mãe, de primeiro instante, tá tudo bem ele não querer fazer, né? Só que a gente precisa testar, ele precisa passar por um período de adaptação, assim como faz uma criança na primeira vez na escola. Ela tem, às vezes, um É, mês, o pai fica indo, que o pai tem que entrar na primeira semana e aos poucos vai desvinculando até familiarizar. E na atividade física não é diferente. Foi até o que eu expliquei para a Carla no começo, falei, ó, mesmo que ele não queira fazer, tente levar ele para assistir. Por quê? Só de assistir, se ele gostar da proposta, ele vai ver que é legal. Ele vai ver que as crianças estão se divertindo. Então, ele vai querer se divertir junto, porque ele está ali sentado e aos poucos você vai, ó, vamos lá uma vez pra gente. ele vai criando mais interesse por aquela atividade simplesmente por assistir. Sim, E é isso que acontece também com muito esporte em época de Jogos Olímpicos, que tem muita modalidade que as crianças nem conhecem. Aí quando começa a Olimpíadas, que elas começam a ver na televisão, elas falam, mãe, quero fazer ginástica, mãe, quero fazer nado sincronizado. E aí é a visualização da modalidade, né? Que a gente não tem na televisão, a gente só vê futebol, né? No é, canal aberto, tradicional. o skate a gente pode usar de exemplo. A última Olimpíada foi a estreia. Uhum. O quanto de criança hoje em dia quis comprar um skate para nem que seja só para ficar andando ali na praia, andar na ciclovia, andar só por andar, mas olhar dá a influência, faz a influência, né? E É, é isso, a criança tem que sentir as crianças, ai, tô aqui vendo, mas eu tô vendo, tá todo mundo brincando de pega-pega, tá todo mundo se divertindo. Vê, o se, legal, o legal do skate esse ano foi que as crianças viram uma criança na Olimpíada. Elas viram uma criança sendo campeã. Ela não foi campeã, né? Mas a Raíssa Leal ganhou medalha de prata. Mas mesmo as que foram medalha de ouro eram crianças, eram meninas de 14, 15, 16 anos. Então elas se espelham, elas veem que, poxa, eu também posso, né? E é sim, o que a gente estava falando que tem relação com os hábitos familiares. É exemplo, é o que a criança vê. Ela vai fazer o que ela vê as pessoas fazendo ao redor dela, né? sim. Ó, a Carla falou aqui, ó, sim, a conversa com você foi essencial para eu encarar de levar ele conquistado. E depois que ele começou, ele também se interessou mais por andar de bike, de skate. Hoje ele saiu para o cross falando que quando voltar queria comer comida saudável. Cada pequena atitude
atitudes melhores. Ai, não aguento essas crianças, gente. Mas é isso aí, aos pouquinhos, a criança vai já criando opinião, entendendo o que é importante para a saúde física dela, para a saúde social, para a família dela, né? Criando esses hábitos também. Que a gente está falando muito de exemplo para a criança, mas às vezes até a própria criança leva isso para dentro de casa. Motiva Sim, o pai, a mãe, começa a criar hábitos para a família, né? Hábitos melhores. sim, sim. É um exemplo que a gente pode dar que a gente está falando bastante sobre exemplo, né? A própria Júlia, a Júlia do Funcional Kids, ela morava num sítio, não tinha costume de fazer atividade física, ela era criada em sítio, então ela vivia com os bichos, com galinha. Às vezes ela fala, eu dou até risada, ai, cuidei da galinha. Eu falo, não é normal, escuta isso aqui. Mas é a criação de lá. Mas quando veio, foi uma coisa que assim, eu gostei, porque a família inteira se incluiu na atividade física, né? Todos eles. Eles se incluíram na atividade física, todos fazem. A Júlia, todo santo dia, pergunta se é dia de Manu. A mãe fala, vou levar pra casa ou tu vai ficar aqui de babá, porque, pelo amor de Deus, ela já acorda perguntando, é de Manu, né? E esses dias ela me aparece igualzinha eu, de roupa. Ela, eu até postei a foto com ela e pus até isso na legenda, porque eu achei o máximo, porque ela é criada em sítio, então ela anda com roupa larga, ela não tá nem aí, vem de descalço, vem descabelada, e é o jeito Ela dela. fala que ia ser igual a você, não fala? Sim, e ela é menina, não é? É, É criada em sítio, então é. ela já veio até de pijama. Eu falei, Júlia, onde tu vai de pijama? Ela, é normal, assim, né? É da criação. Só que esses dias ela apareceu ela sempre vem de chinelo e vem de shortinho, blusa, enfim. Ela me veio de cabelo preso, ela nunca vem com o cabelo preso. Ela veio de cabelo preso, com a blusa igual a mim, o nome do projeto. Ela veio de leg preta, igual eu ando, e ainda veio de tênis. Entrou na sala falando que veio de Manu. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Só que assim, é uma coisa, eu adoro isso, acho o máximo, porque é uma coisa que a mãe fala, eu quero. Ela falou pra mim no WhatsApp, você viu que ela foi de Manu? Eu falei, vi, porque ela chegou falando que tava de Manu. E aí a mãe falou assim pra mim, eu quero que ela sempre siga a Manu. Aí a mãe falou assim, porque tem que. Eu ainda falei, tá doida, né? Ela falou, eu quero que ela sempre siga a Manu, saudável e magrela. Eu falei, a parte do magrela a gente corta. Mas assim, saudável a gente, né, a gente se esforça A para. gente tenta também. Então, são coisas que realmente. E hoje eu postei também uma foto que eu levei a Lavine para correr na praia comigo. E é a frase que eu coloquei na legenda: o exemplo arrasta, e arrasta mesmo. Então, se você tem a É, família que tem desde o início bons hábitos, você vai a vida inteira isso. Se você tem uma família que a família já é, né, já tem um sobrepeso, a maioria da família já é obesa, automaticamente você vai crescer uma criança com sobrepeso ou obesa também, porque está na família e é uma coisa do cotidiano. Se a mãe tem preparação para fazer alimentação, automaticamente você vai ter também, e vice-versa. Então, é pare de muito comum que é muito comum que as famílias justifiquem a obesidade na genética, gente. E assim, a obesidade, ela tem uma causa genética em menos de 10%, em pouquíssimas pessoas. Está muito mais associado a valores culturais, a hábitos familiares, do que propriamente a genética. Então, uma pessoa ela engordou porque dentro da casa dela a alimentação não é adequada, porque dentro da casa dela não tem hábitos saudáveis de vida, de atividade física, de não só de exercício. Pense em atividade física não só como treino da academia, mas a sair e andar até o ponto de ônibus, ao invés de pegar chamar o Uber na porta de casa, ir no mercado a pé, voltar carregando sacola. Isso também é atividade física. sim, Então, isso tudo é associado. A maioria das pessoas obesas são obesas por hábitos, por influências externas, não pela genética, sim. né? E uma coisa assim que também tem bastante influência
Até mesmo pelo índice de procura de fast food, né? A gente falou, mas a corrida que nós temos hoje em dia, né? Eu até brinco com meus alunos de personal, que eu falo, eu acho que o dia precisava ter mais horas, porque 24 horas não é o suficiente. Até porque 12 praticamente é a madrugada, então geralmente está dormindo, né? E esse restante de horas não, parece que não sobra, né? Porque hoje em dia tá tudo muito caro, fato isso, acontecendo por guerra, pela pandemia, enfim. E hoje em dia, todos nós, principalmente o brasileiro, precisa correr atrás do seu, de fazer o seu para sobreviver, né? Ou para viver. E as pessoas saem de casa, vamos usar uma pessoa que mora em São Paulo, que mora muito longe do trabalho, né? Que eu acho que tem mais a ver, assim. Uma pessoa que mora em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande e tem diversos lugares muito longe. E, geralmente, muitas pessoas trabalham longe da casa. Então, assim, a pessoa acorda 4 horas da manhã, vamos supor, para ela poder acordar, tomar um banho, tomar um café da manhã, para estar 6 horas no máximo lá no metrô ou no ponto de ônibus, né? Tem gente que leva 2 horas ou até mais para chegar no trabalho. Então, assim, se a gente parar para pensar, a qualidade do sono já não é boa, né? A pessoa com certeza não dorme 7 horas por noite. Além disso, tem os fatores ambientais, né? A causa do estresse, o trânsito, ônibus lotado, metrô lotado, a correria, enfim. Aí fez a viagem, chegou no trabalho. Aí trabalha lá 8 horas por dia. Né? Quantas horas já passou aí? Já se passou umas 12 horas. 8 horas por dia. Mais 2 horas para voltar a chegar em casa. Aí você chega, quem mora sozinho, por exemplo, ainda tem que fazer janta, tomar banho, arrumar a casa. Aí já se passou o quê? Mais de 15 horas no dia, né? De bobeira. Ela ainda tem que dormir, né? Ela precisa dormir. Pra dormir cedo para estar lá acordada 4 horas da manhã. Então, são diversos fatores que acabam alavancando essa alimentação, né? Esse tipo de alimentação. A Paty tá aí ainda, ela é nutricionista, ela pode até falar melhor do que a gente aqui sobre essa parte de alimentação. Mas então é difícil para uma pessoa que tem uma correria dessa ajustar não só a alimentação, mas qualquer hábito saudável, né, na vida. Mas o que essa pessoa puder fazer para amenizar prejuízos, malefícios para a saúde dela, melhor vai ser. Então, que seja um pouquinho, começa devagarzinho e aos poucos vai melhorando, já é um primeiro passo, né? Melhor do que falar, minha vida já é corrida mesmo, eu só como besteira, não treino, vou ficar assim mesmo e pronto. Então, o mínimo que a gente conseguir fazer já faz diferença na saúde, na condição clínica daquela pessoa, né? Com certeza, igual eu falo, melhor você faz andar seja do que pra você ficar em casa, porque tem gente que ainda pensa, eu só vou andar nem gasta, né? É o que pensa. Andar nem eu vou andar tudo. Para quê? Melhor ficar em casa, né? Mas eu falo para todo mundo, é melhor começar. Igual teve uma mãe que me perguntou, você acha que uma vez na semana é o suficiente para emagrecer? Eu falei, vou te falar a verdade. É o suficiente, mas assim, não vai ser imediato, vai demorar. E não depende só da atividade física. Se ela fizer uma vez e não se alimentar direito, ela nunca vai emagrecer. Não vai emagrecer nada, ela pode fazer 10 vezes. Exatamente. Eu não sei quantos treinos por semana, não adianta. Tem que comer, né, direito. Começar cortando um pouco. A minha internet tá cortando ou é a tua? Não, tá. Agora diminuiu. Tá chiando. Tá. Vou continuar aqui. Então, já até me perdi onde eu tava, no meu raciocínio. Mas é isso. Perdi mesmo o raciocínio agora. Mas já que você se perdeu, deixa eu só aproveitar e falar um negócio. A gente tá falando sobre saúde, hábitos saudáveis, né? Além de todas
todos esses empecilhos que qualquer um encontra, né, durante a nossa rotina, trabalho, cuidar da casa, cuidar de filhos, para quem é pai ou mãe, a gente ainda tem que enfrentar uma barreira cultural da sociedade sobre algumas coisas que são legais ou não, assim, sobre o que a população acha que é divertido, o que é bacana, né? Então, é comum que hoje as pessoas falem assim de uma pessoa saudável, que treina, que faz uma pessoa toda regradinha, o pessoal fala, nossa, mas isso aí é super fitness, ele não sei o quê, ele bibibi. E aquela pessoa que é bem saudável, ela, por muitas vezes, ela é vista como chata. Porque ela não bebe, porque ela não fuma, porque ela não quer tomar refrigerante. Então, é como se ser saudável fosse estranho para a sociedade, né? Sim. Então, hoje em dia é muito legal você beber, você fumar e zoar e fazer um monte de coisa não saudável. É isso que a população vê. É a nossa cultura ser assim. Se a gente olhar em memes na internet, tem muita coisa do tipo, né? Que a gente compartilha muito com os amigos, normalmente aumentando, vamos dizer assim, valorizando mais aquele comportamento não saudável. E isso também é uma baita barreira que a gente tem que vencer na sociedade, né? Então, teria que ser ao contrário, né? Tem que ser normal ser saudável, e não ser saudável que tem que ser estranho. E muitas pessoas não veem, acham isso, é muito exagero. Vou comer desse jeito, isso, pra quê? Se isso é mais gostoso e tal, né? Então, isso também é um problema cultural, né? Sim. Ó, alguém falou aqui, ó. Tem gente que fala em tom de crítica que eu não deixo o Pedrinho tomar refri. Olha aí. Sim. Aí você acha que ela tá errada de não dar refrigerante pro filho? Não, tá Não mais... faz sentido, né? Uma coisa que também eu acho que falar, que eu uso bastante isso como exemplo, é que as pessoas falam, né, de hábitos saudáveis e tudo, assim como vou usar um exemplo de um livro e também vou usar como alimentação, tá? As pessoas falam que a maioria da população não tem o costume de ler, né? Ler livros. Uhum. Aí você vai na livraria, o livro é caro. Se você parar para pensar, o livro é caro. Dependendo do livro que você quer, ele é caro. Claro que tem livros mais acessíveis, mas às vezes não faz o seu gosto. Então, o livro acaba sendo caro. Então, a pessoa acaba o quê? Não vou comprar um livro, porque às vezes não é a prioridade dela, né? Ainda mais hoje em dia que as coisas estão muito caras, não é prioridade dela comprar livro. Então, ela não vai comprar livro, não vai ter o hábito de ler. Assim como falam da alimentação, né? Se você for no mercado e você comparar duas coisas, uma coisa, as coisas que já vem pronta, tipo uma lasanha, e comparar coisas que fazer na sua casa. Hoje, por exemplo, a carne, vamos usar a carne. Tá cara pra caramba. Então, assim, é muito mais fácil pro bolso, né? Além da prática, o bolso também ser mais fácil, porque você olha, os alimentos saudáveis geralmente são mais caros e as coisas de besteira são mais baratos. Então, as pessoas... E dão mais trabalho, né? Se a gente comer saudável, a gente tem mais trabalho. Também. Então, as pessoas vão a praticidade e o valor, porque hoje em dia as pessoas estão olhando muito o valor pela situação que estamos vivendo, né? Então, eu acho que tinha que ser tudo mais em conta, tanto a alimentação saudável quanto um livro, para realmente incentivar essas pessoas a terem esses hábitos. Senão, a gente nunca vai conseguir incentivar. Claro, a gente fala da importância, a gente fala de tudo, só que às vezes o bolso da pessoa é mais importante do que a própria importância. Melhor ela comer uma besteira do que ela ficar sem comer. Sim, né? Não, isso é uma realidade de muita gente no Brasil. Então, tem pessoas que a única opção que ela tem é aquilo que hoje é o que vai dar para comer. Então, aí é diferente, e aí eu acho que a gente não tem nem o que discutir, né? A pessoa vai comprar, ela vai comer o que ela conseguir comprar. Mas, claro que isso não muda também da noite para o dia, mas qualquer coisinha que essa pessoa conseguir ir mudando aos poucos, que seja nos hábitos melhores, não só em alimentação, mas em tudo. Por exemplo, deixar de fumar, que também tem gente que tem bastante dificuldade financeira, mas fuma. Aí você vai ver no final do mês quanto é que ela gasta com cigarro, ou quanto de comida não seria
comprado a mais, né? Então, às vezes tem gastos assim que as pessoas têm que não precisariam e ajudariam muito elas em outras partes mais importantes, né? Para a vida, para a saúde, para os boletos de casa, para essas coisas, né? Mas que teria que ser prioridade para ela, né? Sim, a parte do fumo, né, do cigarro, muita gente usa isso como uma válvula de escape, né? É, tem gente que fuma até pelo estresse da vida, ansiedade, então a pessoa acaba realmente fumando e não percebe o vício e fuma, 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 e se ficar sem fumar, vai fazer mal para ela, porque ela criou, ela vai ficar na abstinência, porque na Vai se cabeça, sentir mal. a parte psicológica, vai ficar mal e não vai conseguir. Então, aí fica sem fumar, sem comer. Então, são coisas que precisam muito ser estudadas. O tempo tá acabando. Exatamente. Você tem mais alguma coisa para... Acho que não, acho que a gente expôs aí tudo que a gente se propôs. Isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Alguma pergunta aí? Aproveita que é de graça. É verdade. Aproveito que a Agatha não está sempre aqui, não, hein? É. Ela é muito, muito corrida. A Carla tinha falado aqui, mas eu não tinha lido. Só que, na verdade, eu ensinei ele a não gostar e ele não gosta. Hoje ele está crescendo e eu ensino que não faz bem. E é isso aí. Certo? É. Então, é um hábito já que ele que já está inserido na vida dele, né? Ele Sim. pode até tomar um pouquinho de refrigerante numa festinha que ele for, mas ele não vai comprar Vai um ser. monte de garrafa de Coca-Cola para ter na casa dele quando for adulto, provavelmente, né? Sim, com É certeza. isso que importa, né? Sim. Bom, então vamos finalizando por aqui. As portas estão abertas para você. Vamos marcar umas futuras lives. Já falei com o pessoal do projeto, inclusive, para a gente tentar fazer uma live todo mundo junto. Todo mundo. Legal. Para a gente passar aí um conteúdo Sim. para o pessoal. E é isso. Agradecer você por ter aceitado o convite, agradecer por ter agregado aqui bastante, passado essa informação que acho muito válida. A gente precisa realmente conscientizar as pessoas, principalmente os pais, que são os exemplos das crianças, né? E é isso, gente. Procurar ser saudável. A Nath está aí. Parabéns também, Nath, pelo seu desempenho aí. Uhum. Ela merece aqui na live. E É isso aí, Nath. todos que estavam aí interagindo e tudo mais. Muito obrigada. E agora deixo as considerações finais para você. Bom, agradeço todo mundo que estava aí prestigiando, trocando informações, adquirindo conteúdo novo com a gente hoje. E agradeço principalmente a você, Manuela, pelo convite também, de fazer parte da live, da gente ter essa troca esse bate-papo, né, essa discussão legal sobre o que a gente mais gosta, né, que é a saúde, é a qualidade de vida da população. E espero que isso sirva, assim, de exemplo para todo mundo que participou, que vocês tentem levar isso para outras pessoas, que vocês pensem, discutem esse assunto também dentro de casa, com a família de vocês. Sim. Que é assim que a gente consegue evoluir, melhorar, né? Com troca de ideias, de informações, e não só com profissionais. Então, dentro de casa mesmo, que um puder ajudar o outro, sempre é bastante válido também. Beleza? Com certeza. Muito obrigada. Beijos, beijos. Beijo, Fê. Mandou aqui. Beijos. Tchau, Obrigada. tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.